Muito bom dia. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Segunda-feira, 17 de agosto de 2020. 17 de agosto de 2020, horário. Foi determinado e está determinado que os trabalhos nos 27 estados e 5.070 municípios, que todas as equipes do Serviço de Apoio de Polícia, no caso no Rio de Janeiro, o GAECO, tem que retomar as suas investigações em relação às raspadinhas, atitudes de desvio de dinheiro nas assembleias dos deputados federais, dos também vereadores, também dos deputados federais, todos os serviços de apuração de roubo com o erário da pandemia, que já está descoberto e que foi engessado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que tinha requerido a suspensão dos trabalhos do governador Witzel para que ele tivesse uma nova posição a julgamento na Assembleia dos Deputados Estaduais com relação ao seu impeachment, descoberto pelas forças policiais, como também pelo Ministério Público Estadual, em forma unânime, em que o Supremo Tribunal de Justiça havia determinado e está determinada a sua prisão e também a prisão da sua esposa, a primeira-dama, por envolvimento à lavagem de dinheiro, ocultação de erário público e também vários crimes correlatos, que se encontrava suspenso pela decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, o seu presidente, investigado com farto material de denúncias em posição de impeachment, ou melhor, prisão imediata, por conluio, por espionagem e sabotagem, conjuntamente com Alexandre de Moraes, conjuntamente com Barroso, situação insustentável de espionagem e sabotagem com maletas do Guardião, conhecido como Guardião, que são maletas de expertise do valor para sua aquisição no mercado de US$ 1 milhão. Tais maletas se encontravam extraviadas, se encontravam perdidas, não sabendo qual era seu paradeiro. Elas tinham desaparecido da Procuradoria da Lava Jato de Curitiba. Estavam acauteladas baixo a responsabilidade do Ministério Público Estadual, o procurador Delaniol. Essas duas manetas se encontravam em paradeiro desconhecido
e elas foram localizadas pelas agências de expertise através de mapa de localização de tais maletas no Consulado Geral da China, no Consulado Geral da Coreia do Norte, como também no domicílio do proprietário do escritório, também com vários sócios, no estado de Brasília, em poder do domicílio do advogado que opera no Supremo Tribunal Federal, que é a sua jurisprudência de trabalho, já conhecido como advogado militante em defesa de parlamentares, conhecido como Cacai. Tem um pseudônimo, Cacai. Estes elementos, todos eles, estão identificados e procederam através de um conluio, de uma reunião realizada nos domicílios do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia. Todo este posicionamento está voltado para a quadrilha, não é quadrilha, para a facção Orcrim, estabelecida em 27 estados e 5.070 municípios, que os seus operadores são governadores, prefeitos e membros da Câmara de Deputados estaduais, vereadores em 27 estados e 5.070 municípios. Estão envolvidos presidentes do Supremo Tribunal Federal, membros da Corte do Supremo Tribunal Federal, já com investigação adiantada do FBI, da CIA, do M5, todos já com vasto relatório que foi processado a investigação de espionagem da China, da Coreia do Norte. Estamos também, já identificamos, a interferência do Irã. Também identificamos a interferência dos agentes de TI da Rússia. Então, pedimos de imediato a que o Supremo Tribunal de Justiça, a Corte Cidadã, a única corte em processo legítimo, contrariando contra seu favor a criação da vara de juízes desembargadores federais, que tal cargo não existe na Constituição da República Federativa do Brasil. São cargos apócrifos da Justiça, que foram estabelecidos na expertise, o levantamento de apêndice de juízes a prejulgar crimes da área de sentença federal, como se fosse uma segunda instância estabelecida na primeira instância para obstruir
o juiz de primeira instância federal. Então, pedimos ao Supremo Tribunal de Justiça da República Federativa do Brasil que proceda de imediato com as investigações engessadas pelos membros espias e sabotadores que ocupam a Corte do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Então, a Polícia Judiciária, neste caso, do Rio de Janeiro, o GAECO, conjuntamente com o seu presidente do Ministério Público Estadual, retome de imediato todas as investigações que se encontravam engessadas por determinação do membro em atitude monocrática de suspeição dos crimes já identificados e que determinaram a prisão em flagrante, como exposto ao governador do Rio de Janeiro e a sua coautoria de advogada, através do seu escritório de advocacia, da primeira-dama do Rio de Janeiro. Também o seu secretariado. Então pedimos de imediato, procedam com os trabalhos. A mesma situação de semelhança, similitude operacional, que também houve obstrução à justiça, provocada por ação monocrática de Gilmar Mendes, em obstruir investigações dos agentes públicos, Polícia Judiciária, que trabalha para o Ministério Público Estadual de São Paulo, o qual tinham determinado as prisões de membros de partidos políticos já identificados, MBL, também do Baldi, secretário, que faz parte do secretariado do governador Dória, que está condenado e que também tem engessados processos suspensos pelo Gilmar Mendes, espia, sabotador, com vasto material em crimes múltiplos, e também se encontra engavetado com o presidente do Senado da República Federativa do Brasil, Davi Alcolumbre, que responde a vastos crimes na Corte do Supremo Tribunal Federal, roubo qualificado nas instâncias de inteligência, identificam roubo em fundos de 27 estados e 5.070 municípios. Se encontra engessado este processo, ao qual o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, está a responder. Então pedimos ao Supremo Tribunal de Justiça, aos membros do Ministério Público Estadual, à Procuradoria-Geral da República, aos membros do Ministério Público Federal, a que procedam de imediato com as investigações e também a sua polícia de apoio em São Paulo, como também em vários outros estados da Bahia, todos já com vasto material, e que o elemento conhecido Gilmar Mendes, na mesma prática, determinou a soltura de atos
de réus identificados que levaram centenas de pessoas ao óbito por não terem equipamento e remédio a ser utilizado contra o genocídio praticado da China. Estes agentes, espias e sabotadores, são identificados como membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então pedimos de imediato ao Supremo Tribunal de Justiça que assuma o seu posicionamento da sua independência, não tendo mais como reconhecer ordens dadas pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Determinamos ao Supremo Tribunal de Justiça, como também aos membros do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, que procedam com as suas polícias judiciárias às investigações que ficaram engessadas, cessantes, por atitudes monocráticas do membro da Corte do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que averbava monocraticamente como entendimento do Pleno da Corte em sentenciar, através de atitude monocrática, a suspender ou declinar de qualquer investigação de governadores e prefeitos. Tudo isto já descoberto pelo FBI, pela CIA, pelo M5 e outras agências de inteligência, como a ABIN. Devemos proceder de imediato e o nome dos indivíduos, espias e sabotadores, serão julgados ao vento, posto que a integrante da ORCRIM, facção ORCRIM, que opera no Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou obstrução ao Serviço de Inteligência de Contra-Espionagem da ABIN, que persegue terroristas que estão envolvidos em compra de armamentos para o Hezbollah, o Hamas, o ELN, as Farc, o PCC, também o Comando da Capital, elementos que estão utilizando o dinheiro das prefeituras, elementos que estão usando o dinheiro dos governos de 27 estados para fornecer material de guerra para tomar a República Federativa do Brasil. Tudo isto já é investigado pelo FBI, pela CIA e pelo M5. E mais as 60, o total de 60 agências de inteligência. Eis o relatório. Então, Supremo Tribunal de Justiça, que utiliza os desembargadores regionais das regiões, imposto através da transformação da vara cessante à época, conhecida como Tribunal de Alçada, e no seu lugar criaram regionais de desembargadores federais. Proceder de imediato na captura e no julgamento dos membros do governo cooptados a serviço da China, da Norte-Coreia, da Rússia e também do seu proveito próprio, ou seja, a ORCRIM, que faz sociedade com o Foro de São Paulo e também com as facções Máfia, Omertá, Camorra, Mandragueta, Máfia Jassara, enfim, todas as máfias localizadas no planeta em 183 países que detêm no Brasil
10.000 fazendas na Amazônia do tráfico de drogas satânicas, obtido através de tortura de pequenas desaparecidas, que são torturadas e mutiladas para a obtenção desta droga, que são processadas nas 10.000 fazendas localizadas no Amazonas. As tropas de coalizão já se encontram em posicionamento para extinguir, erradicar estas fazendas localizadas na selva amazônica. Os governos do Nordeste. Tudo isto já identificado. Por favor, viralize isto o máximo possível. Quem está falando é o juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Estamos a combater espias, sabotadores terroristas. Dia 17 de agosto de 2020. Proceder. Por favor, viralizem esta live para que chegue aos ouvidos de todos. Maiores informações estaremos em contato.